está aberta, Senhor, não sou digno, mas vim te adorar. Entra, a porta está aberta, quero que comigo venha cear. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus partiu com os seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias. Jesus proibiu-lhe severamente de falar a seu respeito. Em seguida, começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isto abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Palavra da salvação. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido, e foi ouvido. Podemos nos sentar cantando. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido, e foi ouvido. Caríssimos irmãos, nesta semana que nós chamamos de Semana do Tempo Comum, nós temos como proposta de primeira leitura sempre um trecho da carta de São Tiago. E ontem São Tiago vinha dizer o seguinte: todo homem deve ser moroso para ouvir e moroso para falar. Não é à toa que Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca só, para que nós possamos ouvir mais e falar menos. E aí São Tiago continua dizendo que se por acaso alguém se julgar religioso, mas não é capaz de segurar a sua língua contra o outro, a sua religião é uma mentira. O próprio São Tiago vem dizer. E hoje ele continua dando as suas instruções, dizendo o seguinte: se por acaso nós estivermos aqui reunidos e de repente aparecer uma pessoa bem vestida, uma pessoa que tenha um status, uma posição social, e aí a gente mais do que depressa disser para ela: vem sentar aqui na frente, nós estamos reservando um lugar para você. E neste mesmo encontro entrar um pobre, e a gente disser assim para o pobre: espera aí fora, ou espera lá atrás, ou procure um lugar para você sentar. E aí São Tiago está dizendo: por acaso vocês não estão fazendo distinção de pessoas? Então vamos olhar para Deus. Deus não é assim. Se nós somos assim, se nós temos essa tendência, Deus não. Até porque Deus não nos olha a partir da nossa aparência, Deus nos olha a partir do nosso coração.
E se o nosso coração estiver totalmente configurado a Ele, então Deus vai nos olhar com os olhos de amor e de misericórdia. Porque estamos refletindo ou estamos reproduzindo neste mundo aquilo que seu filho foi. Depois do nosso evangelho de hoje, nós encontramos Jesus fazendo uma pesquisa com os seus discípulos. E a pesquisa de Jesus, ela é muito clara. Quem dizem os homens que eu sou? Não é assim que começa o nosso evangelho? Ou melhor, lá depois do versículo 27. Quem dizem os homens que eu sou? E aí eles começam a responder. Uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros que és um dos profetas. Portanto, viam em Jesus somente o Antigo Testamento. Para eles, Jesus era um personagem bom do Antigo Testamento, como foi João Batista, como foi Elias, como foram os profetas. Não eram capazes de enxergar em Jesus a novidade. E que novidade é essa? Que Jesus é o Filho de Deus. Então Jesus faz a segunda pergunta para os discípulos. Tá bom, eles estão dizendo que eu sou João Batista, que eu sou Elias, que eu sou alguns dos profetas. E vocês que convivem comigo? Nós já lemos esse evangelho ao longo do ano. E eu dizia, seria como se Jesus entrasse por esse corredor e perguntasse, o que é que estão dizendo de mim por aí? E escutasse cada um de nós. E aí depois de ouvir todo mundo, Jesus olhasse nos nossos olhos e perguntasse, tá bom, e você? O que é que você diz de mim? Você que me comunga toda a Eucaristia, você que participa da missa da comunidade há tantos anos, o que é que você diz de mim aí fora? E aí nós temos a figura de Pedro. Pedro vem dizer, tu és o Cristo, tu és o Filho de Deus, tu és o Messias. Pedro está dizendo, tu és aquele que nós estamos esperando há muito tempo. Numa outra passagem no Evangelho de São Mateus, Jesus elogia São Pedro, dizendo para ele assim, ô Pedro, você é muito feliz, porque não foi nenhum homem que te disse isso, mas foi o Pai do céu que escreveu isso no seu coração. E naquele momento, Jesus dá as chaves para Pedro, está aqui, as chaves do reino do céu. O que você ligar na terra, será ligado no céu. E o que você desligar na terra, será desligado no céu. E agora São Marcos apresenta o mesmo texto, a mesma história, só que ele não fala, ele omite essa parte. Porque Jesus começa a dizer, tá bom, eu sou o Messias, mas esse Messias vai sofrer. Esse Messias vai ser pregado na cruz, esse Messias vai morrer. Esse Messias vai ser rejeitado. E aí qual é a atitude de Pedro? O mesmo Pedro que no Evangelho de São Mateus tinha recebido as chaves. Ele pega Jesus pelo braço, puxa num canto e começa a dar uma bronca em Jesus. Deus não permita que aconteça isso. Aí Jesus olha para ele e diz, agora vai para longe de mim. Você está sendo motivo de tropeço para a minha caminhada. Ô gente, às vezes acontece isso conosco. Muitas vezes nós não compreendemos bem a missão que Deus nos confiou e a gente começa a dizer, eu acho que não vai dar certo. Mas se Deus nos confiou essa missão, cada um tem a sua missão. Talvez a missão que Deus te confiou é cuidar de alguém doente lá dentro da sua casa. A missão que Deus te confiou é ser a luz para aquelas pessoas que andam na escuridão. Portanto, nós não podemos nos comportar como inimigos da cruz, mas como amigos de Jesus, enfrentando aquilo que Deus nos confiou, mesmo que seja entre dor, mesmo que seja entre lágrimas. Mas a certeza da vitória, ela é certa porque vem de Deus. Não foram os homens que te disseram isso, foi o meu Pai que está no céu
disse Jesus para Pedro. Mas Pedro, com a cabeça do mundo, achava que Jesus não podia sofrer tudo isso. Ele era o Filho de Deus, então não podia passar pela cruz. Pensava com a cabeça do mundo. Vamos pedir para Deus essa graça nessa Eucaristia que nós estamos celebrando? Que possamos pensar junto com a cabeça de Deus. Como é que Jesus se comportaria diante dessa situação que eu estou vivendo hoje? Como é que Jesus, quais são as palavras de Jesus diante dessa situação? E se a minha vida é um eterno configurar a Cristo, então as minhas atitudes e as minhas palavras também precisam ser as atitudes e as palavras de Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Entra, Senhor Jesus, em meu coração. Vem inundar meu ser com tua presença. Quero sentir o amor que nunca tive, porque não quero